Olá, bem-vindo meus amigos ao nosso boletim diário aí de soja e milho. E que hoje a gente traz uma super dica para vocês aí do mercado, tá? Além de explanar aí sobre o que aconteceu no mercado na sexta-feira, a gente vai trazer essa boa dica aí pensando numa safra 25. Então acompanhe o nosso vídeo aí para que a gente possa explicar melhor isso para vocês. O mercado aí fechou bem positivo hoje, mesmo iniciando o dia de forma negativa. A soja, por exemplo, começou aí com menos 6,75 cents e acabou fechando com 28,50 centes de alta, aí, alta de 2,4% no novembro, fechando a 10,65. O março, por exemplo, chegou a fechar a 10,95, já muito próximo da casa dos 11 dólares, com os 26,75 centes de alta. O milho também não foi diferente não, gente. Começou o dia com 2,50 centes negativo e acabou fechando aí com 6,50 positivo no dezembro a 418. Isso deu uma alta aí de 1,14%. Não foi tão expressiva e tão agressiva com relação à soja, que foi de 2,4%, mas uma boa alta para o milho também. O que levou o mercado a isso daí, né? O principal fator hoje, diferente do que a gente estava vendo, é a questão da alta do farelo, que fechou com alta de acima de 5%. As medidas de incentivo da economia chinesa, o que está acontecendo? O governo soltou um primeiro pacote, mas ao longo da semana ele veio colocando novas notícias referentes a esse incentivo. Então, o mercado continuou digerindo e se movimentando em cima dessas notícias. E a falta de chuva que atinge aí a região central do Brasil, que continua provocando aí o atraso no plantio. Então, como nós tivemos medidas aí relacionadas à demanda chinesa, à alta de farelo de soja e atraso no plantio da soja, por isso que a soja teve uma alta aí de quase o dobro do milho, né? 2,4 contra 1,14. E obviamente que essa alta de soja e de farelo foi o que acabou junto aí favorecendo a alta do milho na data de ontem. Para prêmios, nós não tivemos alteração na data de ontem. O que nós percebemos é que o mercado interno realmente pagou um prêmio um pouquinho menor do que estava pagando, mas mesmo assim superiores, obviamente, a uma paridade aí de exportação. Com relação aos prêmios 2025, tivemos baixa no fevereiro de 5 cents. Obviamente, quando a gente vê alta no mercado e você vê que roda um pouco de farm sale, o mercado automaticamente vai pressionar os prêmios aí 2025. O dólar que teve uma variação aí mais tranquila, né? Mínima de 5,4258, máxima 5,4582. Fechando praticamente aí no meio termo a 5,4362 com 0,15% de baixa. O dólar tem oscilado aí nesse limite aí de baixa de 5,40 a mais ou menos 5,60, 5,65 na alta, tá? É por aí que tem fluído aí o câmbio desde agosto praticamente. Com relação aos preços, nós tivemos alteração devido à alta da soja em Chicago. Boa parte do Brasil, praticamente 100% da região, teve alta de preço, subindo na faixa de 2 a 3 reais. A não ser realmente onde você começa a perceber que o mercado interno está um pouco mais descolado e já vem pagando bem acima de uma paridade, que automaticamente se segurou um pouco nos preços aí. Para o milho, mesmo com uma alta, não tão expressiva quanto a soja, mas considerável, de mais de 1%, o mercado vem se mantendo com pequenas alterações de preço. Por quê? Porque o milho está sendo precificado base no mercado interno. Então, como o mercado interno já está pagando acima da paridade de exportação já há um bom tempo, tá? Isso tem feito com que o milho, mesmo com grandes oscilações no mercado externo, acabe impactando pouco aqui. Um exemplo disso é quando a gente olha aí Dourados a R$59. Você sabe que é um milho que ele não chega a 65 no porto, que é o que estão pagando hoje, né? Ele vai chegar mais caro, isso que 65 já é um pouco acima da paridade. Quando você olha a região de Rondonópolis a 55, né, para chegar num porto a nível de 65, também não faz muito sentido. Então você entende-se o quê? O mercado interno tem pago preços acima de uma paridade de exportação, ou por necessidade de executar uma logística de exportação, ou porque o mercado interno está precificando acima naquela região. Conforme a gente falou para vocês no início do vídeo, a gente ia trazer para vocês uma super dica, né? E nossa dica aí está relacionada para a gente pensar um pouquinho com relação a esse Chicago de março 25. Se a gente olhar aquele quadrante ali que mostra o setembro para cá, quando o Chicago veio se recuperando, é importante a gente entender o quê? Quais foram os fatores que levaram Chicago a começar a subir em setembro. Então nós tivemos de forma mais forte a questão dos movimentos econômicos com redução dos juros americanos. Nós tivemos as medidas econômicas para aceleramento da economia chinesa. Nós temos aí a questão do atraso no plantio devido ao clima seco aí
na região central do Brasil, e nós tivemos boa parte das semanas aí registros de boa demanda pelo produto americano. Então a somatória desses 4 fatores principais elevaram bem Chicago aí quase $1 por bushel, tá? Quase 10% aí nesse mês de setembro. Então é uma boa valorização. Então é importante a gente pensar o seguinte: o mercado tinha um viés de baixa, tá? Lembrando que a safra mundial é boa, lembrando que os estoques americanos estão aumentando, vinha uma produção na América do Sul projetada para 2025. Para o Brasil mesmo, o pessoal comenta aí na faixa de 169 milhões de toneladas. Então, com o mercado olhando os fundamentos de produção, estoque, o mercado teria um viés baixista, mas inverteu no mês de setembro, trabalhando com essa tendência de alta. Se a tendência de alta deve continuar daqui para frente, é muito difícil a gente falar ou garantir isso, porque muitas coisas podem acontecer. Nós podemos ter quebra de safra, nós podemos ter guerra, tudo que a gente já viu acontecer. Mas nós temos que entender, sim, uma produção alta na América do Sul vai exercer pressão na cotação do março. Então eu pergunto para vocês, e aqui é a super dica: será que não é a hora de realizar uma operação de proteção contra a baixa? Pensando em fazer travamento de opções? Gente, isso é muito importante para você proteger seus preços utilizando o mercado de opções. Não sabe como usar? A gente pode orientar. Onde eu posso fazer? A maior parte das instituições financeiras que vocês já trabalham, já fazem esse trabalho, então pode ser feito com eles. Nós vamos estar aqui para orientar vocês caso necessário. Mas volto a falar, eu acho que está no momento super importante de fazer essas proteções na baixa, pensando numa safra 25. Para clima, nós mantivemos aí a questão das chuvas aí até praticamente início aí de outubro na região mais sul, tá? E entrando na região noroeste do Mato Grosso. Conforme os mapas que a gente divulgou durante a semana com projeções mais a longo prazo, a gente percebe que as chuvas no Mato Grosso elas começam a descer. O pessoal tem comentado, a gente tem visto em outros mapas que as chuvas devem voltar com mais regularidade para a região central do Brasil após aí o dia 15 de outubro. Então, quando a gente estiver ali pelo dia 5 de outubro, que a gente conseguir ter uma visão melhor dessa expectativa acima do dia 15, fica mais fácil a gente entender como é que vai andar esse plantio aí no início de outubro para o Mato Grosso. E olhando o que choveu aí no último dia no Brasil, nós vimos chuvas aí mais centralizadas na região sul, pegando aí Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, parte ali mais ou menos oeste do estado de São Paulo, leste ali da região de Mato Grosso do Sul, tá? Região aquela entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo, que obviamente já tem pouca soja, não é uma região tão expressiva de produção de soja, e a soja começando a entrar ali mais bem ali ao oeste do Mato Grosso ali. Obviamente que por estar seco e não ter novas previsões de chuva, para o Mato Grosso é uma previsão muito baixa realmente para se voltar um plantio. Hoje ficamos por aqui com essas informações que trouxemos para vocês aí de uma semana bem positiva para preços aí, principalmente olhando o lado aí da Bolsa de Chicago, soja e milho. E junto trouxemos essa super dica aí da safra 25. Pense bem, é importante vocês analisarem ela acho que é de extrema importância para vocês começarem a aprender a proteger o preço, pensando principalmente a nível de custo de produção. Estamos aqui à disposição de vocês para orientá-los caso necessário. Eu vou deixar o nosso telefone aqui na descrição do vídeo e se precisar, ligue. Estamos aqui à disposição de vocês. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.